dos mitos da criação do homem, conta que Deus fez Adão a partir do barro e com o sopro deu-lhe vida. É fácil entender porque a argila está presente numa das tentativas de se explicar o aparecimento do homem na face da terra. A cerâmica foi uma das primeiras atividades artesanais do homem primitivo. Depois que abandonou as cavernas e se tornou um agricultor, ele começou a criar os primeiros utensílios de argila para armazenar os alimentos. Com a descoberta do fogo, que foi um grande avanço tecnológico, a argila parou de ser destruída pelas águas. E mesmo depois de ter dominado outros materiais, como o plástico e os metais, a humanidade jamais abandonou a cerâmica. Você vai ver na teleaula de hoje como os objetos de cerâmica foram evoluindo com a humanidade. À medida que a ciência dominava a tecnologia da queima dos combustíveis e dos materiais. Como esses objetos foram se sofisticando para atender às necessidades das mais variadas indústrias. É só olhar a seu redor que vai encontrar a cerâmica em sua casa e até no ônibus espacial Columbia. A cerâmica é um material que acompanha a humanidade há mais tempo. Ela está presente do início da civilização às conquistas espaciais. Na teleaula de hoje, você vai ver como ela vem se firmando na indústria mecânica como o material do futuro. E vai ver também, a partir de agora, as matérias-primas, a estrutura, as propriedades e a utilização dos produtos cerâmicos na indústria mecânica. A história desse material no desenvolvimento da civilização é fascinante. Agora eu queria saber a sua aplicação na mecânica. A cerâmica, será que ela pode ajudar a gente no projeto do nosso kart? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Antes de pensar no projeto do nosso kart, eu quero saber, afinal, o que é cerâmica? Existem muitas definições para explicar o que é um material cerâmico. Bom, simplifica. A mais simples é essa. Materiais cerâmicos são aqueles não metálicos, inorgânicos, cuja estrutura após a queima em altas temperaturas apresenta-se inteira ou parcialmente cristalizada. E o que é parcialmente cristalizada? Cristalização. Estruturação simétrica dos átomos, onde repetidamente aparecem pequenos cristais um ao lado do outro. Quer dizer, então, que a cristalização é uma característica do material cerâmico. Isso mesmo, Neuzinha. E essa cristalização acontece quando esse material queima no forno. Essa característica dá ao material cerâmico algumas propriedades. Essas propriedades eu já estudei, dá licença. Olha aqui. Refratariedade, condutividade térmica, resistência ao choque térmico e mecânico, ao ataque de produtos químicos, resistência à tração, à compressão e a dureza, que é uma propriedade muito importante para a utilização da cerâmica na mecânica. Resistência. Você já viu que isso é uma propriedade mecânica. Você também já estudou isso nas nossas teleaulas anteriores, quando nós estudamos outros materiais. Tá lembrado? Mas nunca é demais relembrar. As propriedades mecânicas aparecem quando o material fica sujeito a esforços mecânicos. E o material cerâmico resiste bem a esforços de compressão. É por isso que os produtos de cerâmica são utilizados tanto na louça doméstica quanto na construção civil e como material refratário de altos fornos em ferramentas de corte em máquinas ferramenta. Edgar, quer dizer então que após o processamento adequado, esses materiais cerâmicos adquirem essas propriedades? Bom, cada matéria, depois de processada, adquire certas propriedades. Mas isso depende do produto que se quer fabricar e da utilização desse produto no nosso cotidiano. Você entendeu, Neuzinha? Peraí. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí. Isso quer dizer que para se fabricar um produto, primeiro a gente tem que saber qual a sua utilidade. É isso mesmo. Por exemplo, a cerâmica. Primeiro precisamos saber se vai ser louça doméstica, um material refratário ou um material para ferramenta de corte. No seu livro de estudo, você vai encontrar um quadro sobre matéria-prima, temperatura de queima, produtos cerâmicos e suas propriedades básicas. E além desse quadro, você vai ver que as propriedades dos materiais cerâmicos dependem de 3 fases: a cristalina, a vítrea e a porosa. Estude essas 3 fases e você vai entender que elas são responsáveis pelo desempenho do produto final. Agora chegou a hora de dar mais um passo e perguntar: como se faz um produto cerâmico? Então, mestre Silva,
Quando nós queimamos a argila, ela se transforma no material cerâmico. Por exemplo, a gente pega a argila, faz uma massa com água, molda e coloca no forno? Bom, a lista eu já conferi. Agora o seu raciocínio nem precisa porque está corretíssimo. Os produtos cerâmicos são obtidos pela secagem e a queima dos materiais argilosos no forno. Agora, para você entender bem essa lição, é melhor a gente acompanhar de perto esse processo. Chegou a hora da gente mostrar como é feito um produto cerâmico. As etapas, dependendo do material, são mistura, onde as matérias-primas tratadas são dosadas e homogeneizadas. Quer dizer, são misturadas de forma homogênea. Alguns produtos necessitam de uma textura fina e lisa, por isso passam pela moagem, em trituradores e moinhos. Costuma-se acrescentar água à massa cerâmica para se obter o produto cerâmico. A quantidade de água que será acrescentada depende do método de conformação que será utilizado. A conformação é mais uma das etapas desse processo. Existem muitos métodos de produzir as peças. Pode ser por colagem, torneamento, extrusão, prensagem ou injeção. Depois vem a secagem. Ela pode ser natural ou artificial. Nesta etapa, ocorre a eliminação por evaporação de grande parte da água livre. A última parte do processo de fabricação de materiais cerâmicos é a queima. O que vai definir a temperatura desta etapa é a composição química da mistura para se conseguir certas reações. Estamos aqui com a professora Cristina. Por favor, queria que você explicasse para a gente quais são os tipos de reações. Bem, são 4 tipos de reações. A desidratação dos materiais, a calcinação, que é a decomposição química pela ação do calor, a oxidação, que é a combinação de um elemento químico presente na mistura com o oxigênio presente na atmosfera do forno e a formação dos silicatos. E essas reações provocam alterações nos materiais? Sim, essas reações provocam transformações que geram sólidos cristalinos e vítreos que, com uma textura adequada, promovem as propriedades desejadas. Conjunto dessas modificações promovidas pelo calor chama-se sinterização. Agora nós vamos dar um passo em direção às cerâmicas avançadas e às possibilidades que esses materiais trazem à indústria mecânica. Vamos esquentar o motor? Motor de cerâmica, como pode? Como é que pode? Motor de cerâmica. Se não fosse você me dizer isso, eu ia achar que era gozação. Obrigado por confiar em mim, Tito, mas o importante é você entender. E o primeiro passo é explicar o que é cerâmica avançada. Cerâmicas avançadas são produtos manufaturados a partir de matérias-primas sintéticas puras. Matérias-primas sintéticas puras? Isso mesmo. Essas matérias-primas são sintéticas e são sinterizadas e rigidamente controladas para que apresentem qualidades superiores. Quer dizer que cerâmica avançada não tem nada a ver com o piso lá de casa que é de cerâmica? Não, nada a ver. Essa cerâmica ela é tão resistente que até participa do projeto espacial. O ônibus espacial Columbia usa 24.192 placas de cerâmica térmica como revestimento protetor contra as altas temperaturas. O calor é provocado pelo atrito da nave em alta velocidade com a atmosfera. Mais tarde você pode pesquisar a utilização da cerâmica avançada no mundo moderno. Agora, no seu livro de estudo, você vai encontrar um quadro com as matérias-primas, as suas aplicações, processo de fabricação, propriedades e produtos fabricados com esse tipo de material. Mas que quadro é esse aqui, Silvio? Essa é uma espécie de tabela, Tito. Esse quadro resume bem as utilizações das cerâmicas avançadas, principalmente as possibilidades de aplicação que esses materiais trouxeram para a indústria mecânica. Por exemplo, as matérias-primas como a zircônia, a alumina e o nitreto de silício vão dar à cerâmica alta resistência à compressão, resistência à deformação plástica e resistência ao desgaste. Entendeu? Eu entendi, mestre. A alta dureza e a grande estabilidade química também são propriedades, não são? Bom, mas quais são os outros produtos que têm essas propriedades? Olha aqui. Tá vendo essa pastilha? É de cerâmica. Cerâmica avançada, naturalmente. Poxa, se você não tivesse me dito, ia passar batido que é de cerâmica. Bom, mas
E esta pastilha de freio também é de cerâmica avançada? Tito, há inúmeros produtos de cerâmica avançada na indústria mecânica. Nós íamos gastar todo o tempo dessa teleaula e ainda faltaria tempo para enumerar todos eles. E acho bom a gente acelerar um pouco, porque a indústria automobilística tem grandes interesses nesses materiais para construir o seu motor de cerâmica. Ah, motor de cerâmica. Agora eu sei que é possível. Edgar, você já imaginou um motor todinho em cerâmica avançada para o nosso kart? As vantagens que esse motor teria? Para começar, ele seria aproximadamente 25% mais leve que o de metal. Ele dispensaria refrigeração. Um motor de cerâmica avançada pode trabalhar com temperaturas de até 800 graus. Isso sem falar, claro, no aproveitamento do combustível, que é melhor, e a potência maior. Agora, a melhor vantagem de todas é para o meio ambiente. É claro, porque esse motor é menos poluidor. Eu acho que eu vou ter que jogar um pote de água fria na Neuzinha. Neguinha, ó, você tá esquecendo de pesquisar uma desvantagem da cerâmica avançada. Eu tô falando da fragilidade, do calcanhar de Aquiles, do ponto fraco da cerâmica avançada. Olha, num choque, ela não se deforma como metal. Ela se rompe de forma catastrófica. Você já imaginou usar um motor que pode se quebrar inteirinho num acidente de trânsito? Esfarelou os meus sonhos de motor. Não desanima não, neguinha. Ó, o Japão e alguns países europeus já estão pesquisando solução para a desvantagem da cerâmica avançada. E quando eles superarem as dificuldades atuais de processamento, a baixa tenacidade e a consequente baixa resistência à fratura, os materiais cerâmicos terão uma perspectiva interessante para a indústria mecânica e principalmente na indústria automobilística do século XXI. Então, eu não vou desistir, eu só vou adiar os meus planos. Como o Edgar está dizendo, vai ser um casamento de futuro entre a cerâmica avançada e a indústria automobilística. Estamos chegando ao fim da nossa teleaula de hoje. Foi uma longa viagem dos primeiros vasilhames de argila à cerâmica avançada da corrida espacial. Vamos agora dar uma parada nessa viagem do conhecimento e dar uma conferida na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como evoluiu a produção de cerâmica e sua utilização na mecânica. Aprendeu que tudo começou com a necessidade do homem primitivo resolver seu problema de abrigo e armazenamento de alimentos. Viu também o processo de fabricação dos materiais cerâmicos e suas etapas, da moagem à queima. E acompanhou a aplicação da cerâmica avançada em naves espaciais e na indústria automobilística. Então, seu Tito, você imaginou que por trás de peças como essa houvesse tanta história? Vivendo e aprendendo, mestre Silva. Por isso é bom acompanhar o Telecurso 2000. A gente aprende todo dia uma novidade e descobre que o moderno tem origem antiga. A propósito, eu vou falar uma coisa muito antiga que vocês já devem saber de trás para frente, não é? Eu sei direitinho o que o Silva vai falar. Que para moldar os nossos conhecimentos, como se molda a cerâmica, precisa estudar. Eu não digo que esse menino vai longe? É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Um abraço. Tchau.